Sabia você que animais são usados para feitiçaria? São usados para arrancar coroas, arrancar destinos, arrancar vida das pessoas? Acompanhe essa conversa que hoje inicia, porque irei conseguir partilhar revelações insondáveis e também expor para si alguns animais e seus significados negativos no mundo espiritual, e poderá então identificar qual desses animais tem lhe visitado em sonhos, já? E nada positivo, então poderá então saber o que fazer para quebrar a influência de animais satânicos espirituais, já, sobre a sua vida. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Espírito de Vida Oficial, que vai ao ar sábado sim, com a hora 19 aqui em Moçambique, com Mateus Mutola. Após termos ficado uma semana a fazer as balas de oração que visava, na verdade, recuperar ou fazer ressuscitar a nossa vida da sepultura espiritual e também arrancar tudo que é bênção em que possa estar enterrada com uma pessoa que nós conhecemos, assim como não, quero que você partilhe comigo aqui nos comentários aquilo que foi a sua experiência ou tem sido a sua experiência desde semana passada até hoje, você que está em particular fazendo essas balas de oração para poder então recuperar ou ressuscitar da sepultura espiritual e também arrancar as suas bênçãos que possam estar já com as mãos, nas mãos de uma pessoa já falecida, que só é possível arrancá-la de volta usando ferramentas espirituais como estas que deixei ficar aqui na semana passada. Hoje vamos começar um outro tema muito interessante. Vamos falar sobre animais satânicos. Como podemos então paralisar animais satânicos? Como sempre, a nossa conversa é baseada na palavra de Deus. Vou ler consigo aqui agora, Marcos capítulo 5, versos 10, 11 e 12. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Veja que é interessante. Diz aqui os espíritos pedindo a Jesus nos enviem para os porcos, para que possamos entrar nos porcos. Antes de avançar, você logo aqui vê que é possível espíritos possuírem animais. É possível espíritos maus entrarem em animais, em especial animais domésticos ou animais que nós temos junto próximo de nós. Foi o caso destes porcos. Lembra-se que em João 10:10 diz a palavra de Deus que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E observa que para matar, roubar e destruir seres humanos e suas vítimas, Satanás e seus agentes, que são demônios, feiticeiros, satanistas, magos, etc., fazem uso de animais. É através do uso de animais satânicos que muitas vidas são engarrafadas e também enjauladas. Em praticamente toda a Bíblia, Deus usa animais como símbolos ou figuras, ou seja, ainda representação. Por exemplo, Jesus é referido como o leão da tribo de Judá. Leão é um animal, muitas das vezes, selvagem. O diabo, como leão, também tido como leão, mais rugidor, vagabundo. Veja só, temos o leão que tem uma representação positiva, que é Jesus Cristo. Porém, o mesmo leão tem uma representação negativa, que é Satanás, que é o diabo. Ok? Enquanto alguns animais são usados na Bíblia como símbolos de santidade, outros são usados como símbolos de impureza, maldade diabólica e iniquidade. Por exemplo, mais um exemplo. O pombo representa o Espírito Santo. A ovelha representa o Senhor Jesus Cristo. A águia representa uma vida de sucesso e prosperidade. Agora, seria possível animais carregarem demônios? Claramente que sim. Vimos aqui, obviamente, é Marcos 5, 10 a 12. Animais podem carregar demônios em seus corpos. Volta a ler. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Amigo, nota que foi o demônio que mendigou a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Na verdade, era o líder principal, tido como legião.
Ele que tenta dialogar com Jesus, ele que tenta, ele que pede a Jesus, não me tire deste homem, mas manda-nos para aqueles porcos para entrarmos neles. Logo aqui está muito claro, amigo, que espíritos maus podem entrar em animais e têm consciência dessa possibilidade. Nós podemos entrar em animais. Podem entrar em animais. E não são animais selvagens que a gente já espera que praticam mal, porque existe uma espécie de animosidade, de uma forma geral, entre eles e o ser humano. Aqui trata-se de porcos. São animais que nós criamos, que normalmente estão próximos do homem. Não são tidos como selvagens. E o espírito, Legião disse assim, que era o chefe de todos eles, disse, permita-nos entrar nos animais. Queremos ir para os porcos, queremos entrar neles. Mais uma vez, é possível que espíritos demoníacos entrem em animais. Não só os selvagens, mas também os domésticos, os próximos do homem. Podem ser tomados ou possuídos por espíritos maus. Neste contexto, claramente aqui em Marcos 5, Jesus autorizou. Logo vemos que é possível, mais uma vez, que animais carreguem os demônios, independe do seu tamanho. Por norma, demônios preferem usar seres humanos porque assim podem melhor se expressar. Mas quando isso não é possível, demônios fazem uso de animais. Atenção, a preferência deles é usar seres humanos. Quando não conseguem, então optam por usar animais. Por isso, deve fazer o uso de orações, deve sempre orar constante, principalmente se tem animais ao seu redor, animais, digamos, próximos de si, animais, como chamam, domésticos, é preciso que ore por eles, pelo seu cão, pelo seu gato, e outros animais possam ter próximo de si, para que não sejam tomados ou influenciados por espíritos maus. Uma certa vez tive informação do amigo que foi mordido pelo seu cão. Ele tem um cão de estimação, ainda pequeno, e o cão virou contra si. E alega-se que aquele tipo de raça de cães, não me recordo bem da raça, mas deve ficar consigo até o homem até certo ponto, depois tem que ser abatido. Agora, há este debate se, porque o cão parecendo ainda menor, na verdade, a qualidade, mas o cão, levando-se com este homem, tranca-lhe o braço, morta ele, e como é guerra que tiveram. Graças a Deus, no fim do dia, ele conseguiu soltar-se, foi ao hospital, teve pontos, já está bem hoje. E chamou os seus homens que trabalham com cães e vieram lá levar um cão para eles. Mas tem uma coisa interessante aqui. É que numa das orações ficou claro, ou revelou-se, de que houve um espírito que se apoderou, possuiu aquele cão e queria, na verdade, prejudicar ou matar o seu proprietário, que é um jovem temente a Deus. Em todo caso, é preciso que ore pelos seus animais, abençoe os seus animais, peça ao Espírito de Deus, anjo do Senhor, tomarem controle e posse dos seus animais, para que não sejam tomados por espíritos satânicos, que até podem usar contra a sua pessoa. Não sei se me entendem. Se algum animal espiritual foi usado para enjolar a sua vida, precisa orar. Tem que orar, fazer as orações para quebrar, caso algum animal seja usado, animal até espiritual, usado para enjolar a sua vida ou para guerrear contra si no sonho, como também se antes de se converter fez uso de animais domésticos selvagens para suas macumbarias, feitiçarias e preparar remédios, sacrifícios. Importa que você ore para quebrar. Também esteve em situações em que animais foram usados para fazer sacrifícios contra a sua pessoa ou quando você vê um animal fazendo algo negativo contra si no sonho. Também quando sonha com animais te perseguindo, mordendo ou fazendo coisas diabólicas, tem que acordar, começar a pelejar, quebrar, cancelar, ok? Também quando um animal te visita ao vivo como um agente satânico e diabólico, dentre outros. Tem que fazer o que chamam de Operação Sem Misericórdia, OSM. Interceder forte, quebrar e cancelar. Em nome de Jesus. Não sei se me entende. Quando usa animais para sacrifícios, feitiçaria, drogar, a questão de poder, etc.,
um animal espiritual é depositado em sua vida. Amigo, entenda bem isto aqui. Minha amiga, precisa da sua atenção. Isto é muito importante. Quando você usa um animal para adquirir poder, para drogar-se, etc., uma representação do mesmo espiritual é usado para si a partir do mundo espiritual. É usado contra si a partir do mundo espiritual. Então, quando você usa animais para sacrifícios, para feitiçaria, para drogar-se, para aquisição de poder, dentre outros, entenda que um animal espiritual é automaticamente depositado na sua vida. O que esse animal representa acontecerá em sua vida. Por exemplo, se for uma tartaruga que é espiritual, que é dada a si, ela representa o espírito de desaceleração. Se for um gato, este representa uma espada. Então, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Agora, deixa-me consigo partilhar alguns animais e insetos que você conhece e os seus símbolos ou significados satânicos, como é que são usados no mundo satânico. Primeiro temos a formiga. A formiga é o animal mais usado pelo inimigo para criar sérios problemas na vida das pessoas. Por vezes, quando a oração é forte, algumas pessoas sentem algo se movendo em seus corpos, de cima para baixo e de um lado para o outro, como que formigueiro. Por causa da natureza da formiga, o espírito formigueiro representa inimigos muito eficientes que se organizam em network contra uma pessoa. Por isso, sempre que sentir algo se movendo em seu corpo como formigueiro, deve repreendê-los porque são formigas demoníacas. Isto é, em particular, o meio da oração. 2, tem o morcego. O morcego é metade besta e metade pássaro. Na Bíblia, é tido como um animal impuro, tem garras e é noturno, é cego, guiando-se pelos seus ouvidos. Espiritualmente falando, o morcego representa cegueira e morte espiritual. Pessoas sob ataque deste espírito, isto é, do morcego, têm um pé dentro do evangelho e o outro pé fora no mundo. Terceiro, as abelhas. Estas têm rainha, rei, oficiais, soldados e servos, implicando que operam como um reino. As abelhas detestam estranhos e desconhecidos e ficam muito insatisfeitos com intrusos e são super temperamentais. Cooperam muito bem quando atacam o inimigo comum. Mordem pessoas e causam diversos prejuízos. Em Deuteronômios 1:44 diz o seguinte: e os amorreus que habitavam naquela montanha vos sairão ao encontro e perseguindo-vos como fazem as abelhas. Vos irão destruir desde Seir até Horma. As abelhas no sonho representam um exército muito organizado, irado e furioso. E importa ao despertar quebrar o impacto destas sobre a sua vida. 4. Temos os cães. Cães são muito comuns. Comem seu próprio vômito. Atacam pessoas. Podem ser muito gananciosos, egoístas, briguentos e praticantes de perversões sexuais. Sonhar com cães lhe perseguindo, lhe lambendo, lhe mordendo, entre outros, representam espíritos de imundícies, perversidade sexual, cônjuges espirituais, dentre outros. Importa despertar também quebrar e cancelar. Temos, em quinto lugar, as moscas. Estas gostam de coisas pobres, decompostas. Temos, por exemplo, Belzebu, que é tido como potestade satânica, que significa Senhor das Moscas. Sempre que ver moscas em sonhos ou em visões rodeando a si ou a sua Bíblia, pode representar um espírito de tormento e podridão vindo sobre a sua vida espiritual. Ok? Sexto animal, raposas. Na negativa, representa uma sabedoria diabólica operando contra a sua vida. Quando a raposa aparece em seus sonhos, lembre-se, pode ser que tenha a intenção de roubar a sua sabedoria ou injetar em si uma sabedoria diabólica ou usando a mesma para operar contra a sua vida.
7. Temos a rã, ou sapo, que representa a pior forma de hipocrisia se levantando contra a sua vida. 8. Temos o cabrito, que é, na negativa, destrutivo, apesar de não ser inteligente. É teimoso e selvagem. Representa ataques teimosos e persistentes por forças diabólicas. Digamos, você está orando sobre um assunto e vai sonhando sempre com cabrito. Sempre com cabrito. É uma indicação de que essa situação, o espírito por detrás, está usando teimosia para continuar atacando a sua pessoa. Então, deve cancelar todos os pactos e sacrifícios que fizeram usando cabritos em algum momento em sua vida. 9. Temos o lagarto. O lagarto representa o espírito de medo, insanidade e loucura. Está passando por insanidade ou uma depressão, se calhar, e depois sonha tanto com o lagarto, fica a saber que é um espírito de medo, insanidade e loucura. Desperta, cancela e quebra a nome de Jesus. 10. Temos o escorpião, que na negativa representa o espírito da aflição e dor profunda. Se sonha constantemente com o escorpião, mesmo estando tudo bem na sua vida, preste atenção, pergunta ao Espírito Santo o que significa. Caso não, na negativa representa o espírito da aflição e dor profunda. Pode ser que neste momento está tudo bem consigo, porém, Deus pode permitir que tenha esta visão em sonho para que saiba que o inimigo possa estar a tentar enviar contra si um espírito de aflição e também de tamanha dor. 11, penso que todo mundo conhece, a serpente. Sabemos de Gênesis capítulo 3, o que ela representa da negativa. Representa o poder das trevas em todas as suas ramificações. Apostasia, e é símbolo da mentira e do engano. 12, temos o rato. Na negativa, o rato é um alimento proibido na Bíblia. São muito destrutivos. Ratos no sonho representam pobreza e desperdício. 13, temos a rainha, que representa o espírito de bloqueio ou, se quiser, obstrução. Este espírito torna a sua vida obsoleta, arrumando-a em um armário espiritual. E ela deve sair e vai sair em nome de Jesus. 14. Temos o porco. Os porcos normalmente são sujos, destrutivos, extremamente golosos, barulhentos, medrosos e sexualmente incontroláveis. No mundo espiritual, os porcos representam espíritos terríveis de destruição. Se lhe atacam no sonho, podem levá-lo à insanidade, porque você pode perder toda inibição saudável. 15. Temos a tartaruga. Esta representa retardamento, se quiser, o atraso. Quando este espírito lhe ataca, você se torna quase improdutivo, produzindo muito pouco. Foge de responsabilidades, tornando-se preguiçoso e procrastinador, praticamente passando toda a vida a adiar. 16. Temos o verme. Este representa a destruição e pobreza. 17. Temos o galo ou a galinha, que na verdade representa uma onda periódica de problemas que ocorrem periodicamente. Este espírito também implica uma inabilidade de voar, como quem diz, ou ir longe na vida. Priva-te de alcançar grandes patamares em sua vida. Atenção, se já fez tratamentos com galos ou galinhas, deve arrepender-se e neutralizá-los de imediato e com toda a sinceridade. 18, temos a coruja, que é um pássaro impuro na Bíblia, é muito esquisito. Normalmente vive em lugares desertos e longínquos. Quando aparecem em zonas habitacionais, devem ser lidados com seriedade e fervorosa oração. As corujas representam o espírito de morte e inferno, o espírito de falsa sabedoria e também falso conhecimento. 19, e não menos importante, o último não menos importante, o abutre ou urubu, que é um pássaro ligado a animais mortos. Este come criaturas mortas, podres e decompostas. Representa o espírito do suicídio ou tendências a suicidar-se. Agora, fica aqui a questão muito interessante.
Como é que você pode efetivamente paralisar animais satânicos? Vamos supor que um desses animais que mencionei ou tem visitado, alguma vez visitou em sonhos. O que você pode fazer agora? Mas antes, lembre-se que tudo que é animal tem dois lados. Pois no mundo físico, natural, a moeda tem dois lados, o número e a bandeira. Então, também no mundo físico, o animal tem dois lados, o positivo e o negativo. Hoje, aqui, por conta do tema da conversa, estamos olhando para o lado negativo desses animais. Agora, se um deles o visita em sonhos ou visitou em sonhos, o que é que você efetivamente deve fazer para poder cancelar o impacto da mesma em sua vida? Paralisar significa imobilizar, deter e também neutralizar. A primeira coisa que tem que fazer é ter um arrependimento genuíno. Isto é, se alguma vez na sua vida usou animais em tratamentos espirituais, não só, consciente ou até inconscientemente, deve arrepender-se. E nota que o arrependimento não é só uma emoção, mas uma decisão racional de abandonar certas práticas após as reconhecer como pecaminosas diante do Criador. Significa, em outras palavras, mudar de direção ou virar não 360 graus, mas sim 180 graus. Portanto, o passo número 1 é o arrependimento. 2 é pedir perdão ao Senhor. Observe que sempre que há um ataque por parte do inimigo, é sábio começar a investigação por dentro e não por fora. Quando o inimigo ganha acesso a si, lança um ataque contra si, não busque a resposta ou a solução, digamos assim, fora de si. Olhe para dentro de si. Faça uma investigação minuciosa em si. Que porta abrir? Será que abrir alguma porta para que este ataque entrasse em mim? Ó Senhor, pelo seu Espírito, revela-me. E Ele, sendo fiel, irá revelá-lo. Ok? 3. Faça um inventário sobre todas as atividades e revelações para poder saber o que de facto teria acontecido ou de onde vem o ataque ou até o contra-ataque. Ok? 4. Invoca todos os espíritos malignos por detrás desses pactos, sonhos, etc. E decreta um julgamento de fogo sobre eles em nome do Senhor Jesus. 5. Envie esse espírito de volta ao remetente para que o remetente, neste caso, saiba que você não é uma pessoa distraída e saber que não deve enviar para si esse tipo de coisas. 6. Ora, a fim de preparar-se ou arranjar ou restabelecer, consertar o que foi destruído ou deslocado, desalojado ou até substituído. Ok? E 7. Deve barricar ou bloquear sua vida com o sangue de Jesus, o fogo do Santo Espírito e palavra de Deus para que o inimigo não volte a abusar novamente de você. Em suma, é tempo de destruir toda a massa satânica, tanto os que operaram contra si no passado, os que estão operando contra si agora e contra o seu futuro. Usando estes 7 passos que cada deixei ficar, certamente que todos os animais satânicos que o perseguiam ou que tentavam atormentar a sua vida no passado ou no presente e também tinham ideias de atacar o seu futuro, serão desmantelados por completo. E a boa coisa é que até serão pegos de surpresa, serão escangalhados, desmantelados, destruídos e nunca mais vão assolar a sua vida. Assim chegamos ao fim desta conversa em torno de paralisação de animais satânicos. Deixa eu ficar consigo 19 animais que na negativa são usados pelo inimigo e também mostrei para si o significado espiritual de cada um deles. E por fim, deixei consigo 7 dicas que você pode usar para neutralizar a influência das demais espirituais satânicos na sua vida, então trazer libertação e paz para si e para os seus também. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Cá me despeço. Se não o fez, por favor, inscreva-se no canal, pise o sino para ser notificado sempre que estiver no ar. E lembre-se que todos os sábados, às horas 19, aqui em Moçambique, estamos no ar, trazendo para si novidades espirituais e junto com soluções também espirituais para o seu dia a dia. E também todas as quartas-feiras, às 12 aqui em Moçambique, há um conteúdo que a gente liberta aqui no canal também para lhe abençoar.
Boa continuação do final de semana. Até para a semana, querendo Deus. Tchau, tchau.